fêmea. O que passar disso é procedência maligna. Então, o sexo que não é proibido é o sexo entre macho e fêmea, certo? Então, se dentro do seu casamento ele não é proibido, nunca foi e nunca será, porque Deus criou você, Deus nos criou, nos capacitou para isso. Então olha só que coisa linda. Estava Adão passeando pelo jardim do Éden, quando Deus o chama para ter a rotineira conversa na viração do dia. Adão, agora que eu já te dei a companheira que você tanto pediu, vou te dar 2 tarefas para serem realizadas. Adão, com o coração totalmente grato a Deus, responde imediatamente: pode falar, Deus, que estou pronto para te obedecer. Deus então lhe diz que a primeira tarefa seria a de administrar a terra. Adão sorri e diz que fará o maior prazer, pois já sabe como cultivar a terra, compreende sobre as estações, conhece as plantas, enfim, seria uma tarefa fácil de se realizar. E não havendo necessidade de maiores orientações a respeito desse assunto, satisfeito com a primeira tarefa que lhe foi atribuído, Adão pergunta a Deus: e qual será a segunda tarefa, Deus? Deus lhe responde: a segunda tarefa que eu tenho para você e Eva é a seguinte: frutificai e multiplicai-vos. Amém? Então Deus estava falando do quê? De relacionamento, de sexo, certo, irmãos? Sexo é que produz e que multiplica, tá? Então Deus aí no primeiro plano dele era o que, irmãos? Era que o casal pudesse povoar a terra, pudesse multiplicar, pudesse crescer, né? Pudesse administrar a terra. Tem muita gente que acha que Adão e Eva só tiveram relacionamento sexual depois da queda, sabia? Não foi, irmãos, não foi. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele criou-os para isso. Não foi porque Adão pecou e a mulher pecou, que eles saíram do jardim e foram expulsos, que eles foram praticar o sexo, não. Deus fez o homem e a mulher exatamente para procriar, para multiplicar. Não foi depois que Adão e Eva conheceram o bem e o mal que eles começaram a se relacionar. Foram antes. Então muita gente está equivocada. E muitos de nós também estávamos equivocados, achando que isso só ocorreu depois da queda. Não, não foi depois da queda, foi antes da queda, tá? Então, aí está, né, o sexo na vida de Adão e Eva, que trouxe então a procriação. A relação sexual é atividade emocional e espiritual. Quando Deus, em sua palavra, afirma qual ambos, homem e mulher, se tornariam uma só carne no ato sexual, mostra que há unidade não somente física, mas também emocional e espiritual. Então, irmãos, esse relacionamento, essa atividade, ela não é só física, viu, irmãos? Ela é emocional e espiritual também. Não é só, aqui diz bem claro, essa união não é só entrelaçar das pessoas de braços e pernas. Não, é uma construção de uma atividade emocional também, não é? Por quê? Porque o ser humano é emotivo. Porque a mulher, como nós vimos aqui na apresentação, é uma parte mais frágil dessa relação. E a mulher exige muito mais da emoção do que o homem. Porque o homem é um ser humano que muitas vezes não precisa de tanta emoção. Porque o homem já está com sexo na cabeça. Ou não é assim, irmãos? Ou não é? É ou não é? Ah, mas eu sou pastor, eu sou santo, né, irmão Roberto? Que conversa, irmãos. Antes de qualquer um de nós ser pastor ou presbítero, nós somos homens. E o sexo está na cabeça do homem. Não é verdade? É verdade ou não é, irmãos? Amém? Amém. Não minta para você não. E nem para mim. Tá? Vamos falar a verdade aqui. Falar a verdade não merece castigo. Tá? Então, irmãos, isso não é pecado. É a natureza. Deus nos criou assim. Certo? Deus nos criou assim. Não é que a gente vai andar aí na rua olhando não é isso que eu estou falando dentro do nosso casamento. Certo? Dentro do nosso casamento. Isso nunca foi e nunca será pecado. Não é? Porque senão a coitadinha da irmã vai ficar sofrendo lá em casa. Né? Então aqui diz assim, ó, a união sexual entrelaçar não somente de pernas e braços, mas também nas emoções e alma. Então os irmãos vejam como isso é profundo. Isso é um entrelaçar do emotivo, das emoções, do espiritual. Isso atinge a alma. Então é por isso
que quando Jesus escreveu, ele disse que nós tínhamos que amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então os irmãos vejam que o negócio é sério, não é brincadeira, irmãos. A coisa é séria e nós precisamos distinguir isso, não é? Então tem muitos relacionamentos que não estão indo bem, né? E aí as pessoas jogam culpa em todo mundo, mas assim, a gente precisa aprender a assumir as nossas responsabilidades também nesse relacionamento. Porque nós que estamos envolvidos nessa questão, nós precisamos assumir a nossa parte, a nossa culpa. Se o nosso relacionamento não está indo bem, o que a gente tem que fazer, irmãos? A gente tem que parar e fazer uma avaliação, não é verdade? O esposo, a esposa, os dois têm liberdade para parar e fazer uma reflexão. O que está acontecendo? O que eu preciso fazer para melhorar o meu relacionamento? O que eu preciso fazer para melhorar, não é, a minha vida sexual com a minha esposa, com o meu esposo? Certo? Nós precisamos avaliar isso. Porque hoje nós estamos vivendo dias de correria, de aflição na terra. As pessoas só pensam em trabalhar, as pessoas só pensam em produzir, as pessoas só pensam em ganhar, as pessoas só pensam em melhorar de vida, não é verdade? E o tempo vai passando, e quando você vê, você passou a vida, a sua esposa passou a vida, vocês não desfrutaram daquilo que vocês mereciam, daquilo que vocês teriam que desfrutar. Por quê? Porque ficaram olhando o tempo passar. Filhos não é desculpa. Filhos não é tropeço. Filhos não atrapalham. Certo, irmãos? O que a gente precisa é de um cronograma para fazer com que isso funcione direitinho. Então tem muita gente que, como os irmãos viram aqui na apresentação, joga a culpa todas nos filhos, né? Porque os filhos, porque eu não tenho tempo, porque o tempo me consome. Nós precisamos arrumar um tempo na nossa agenda, para nós, para mim, para você, para sua esposa, para vocês desfrutarem desse prazer, dessa companhia a sós, tá? Então nós vamos falar disso mais para frente. Vamos lá. Conhecereis a verdade vos libertará. E para que o ser humano possa usufruir e gozar literalmente de sua sexualidade, é preciso conhecer as verdades que envolvem esse tema. Conhecer a verdade é compará-la com o que se tem aprendido, ou até mesmo com aquilo que não tem aprendido ou possui dúvidas. A verdade liberta, mas para que isso ocorra, é preciso ser sincero sobre o que está sentindo e o que está te incomodando. Sexualidade sincera é ser verdadeiro para consigo e ter liberdade de dizer um para o outro. Certo, irmãos? Então essa liberdade nós temos que ter entre nós. Certo? A gente precisa ter liberdade para abrir o coração para o parceiro, para a parceira e dizer: olha, isso aqui está me incomodando. Certo? Vamos melhorar, vamos mudar, porque isso aqui está me incomodando. Então tem gente, irmãos, que fica batendo com a cara na parede, fica sofrendo, fica, como disse a irmã aqui, vou chamar o pastor, não é? Muitas coisas, irmãos, não é o pastor que tem que resolver. O pastor está até aqui, ó, de problemas. Você entendeu? A gente precisa compartilhar as nossas dificuldades muitas vezes com o pastor. A Bíblia fala isso? Fala ou não fala? Fala, mas não é tudo. Tem gente que tudo ele corre para o pastor. Entendeu? Tudo ele tem que falar com o pastor, ele tem que resolver. O pastor tem que dar a direção para ele. Irmãos, toma atitude. Quem que é o varão da sua casa? É você ou o pastor? Não é? Nós temos que ter atitude, irmãos. A gente não pode querer transferir a responsabilidade de homem da casa para o pastor. Eu tenho que resolver meus problemas com a minha esposa. Certo? Eu tenho que procurar acertar com ela as coisas. Não é, eu já falei isso, não é só chegar no dia da ceia e lá pedir perdão, não. A gente tem, olha que nós vimos que a irmã apresentou aqui, quanta hipocrisia que muitas vezes acontece no nosso meio, não é verdade? Tá tudo bem lá na igreja, oh coisa linda, né? Oh maravilha, só aparência. E lá em casa, a mulher faz 2 meses que não sabe o que é o sexo, não é verdade? Não sabe direito o que é, nem conhece mais isso, porque o marido está omisso, porque sumiu, ou porque a esposa também está omissa, sumiu,
né? Coloca o marido de castigo. Olha, irmãos, cuidado com esse castigo, hein? Tem muitos casamentos que já foram destruídos por causa desse negócio de castigo. Eu te boto de castigo. Que negócio é esse, irmão? No meio do povo de Deus não pode ter isso, não. Né? A gente precisa conversar, ser verdadeiro, ser sincero um com o outro. Certo? Para que esse relacionamento nosso, para que a gente sinta essa liberdade, para que a gente compartilhe dessa liberdade, para que a gente possa viver bem, porque o casamento é para toda vida. Para toda vida. É muito tempo, né? Hã? É muito tempo, irmãos. É muito tempo. Então a gente precisa viver bem. Você já imaginou, irmão Roberto? Vocês são casais novos, aqui estou vendo muitos casais novos. Vocês já imaginaram vocês vivendo para toda a vida, do lado de uma criatura, não é? Que se não te satisfaz, que não te faz viver bem? Hã? E aí, como que vai ser? Vai ser horrível, irmãos. Vai ser horrível. Então nós precisamos viver uma vida e um relacionamento sincero e ter liberdade para vomitar aquilo que não está bem, não é? Tem que abrir a boca. A mulher é a parte que mais fala na casa, não é verdade? Ou não é? É, Julie? A mulher quer falar, ela precisa falar, ela tem carência de falar, ela quer desabafar, né? Eu tenho a minha esposa, eu falei pra ela, quando estiver falando alguma coisa lá na frente, não briga não depois. Porque assim, irmãos, a mulher sente necessidade de falar. Né? Muitas vezes eu vou dormir, eu deito na cama e ela fala assim, vamos conversar? E é isso.